Olá para você que me acompanha aqui no canal. Hoje a gente vai conversar sobre o filme Hamnet, A Vida Antes de Hamlet, de 2025. Existe uma opinião quase unânime entre os historiadores. O maior e mais influente escritor em língua inglesa foi William Shakespeare. Não só as obras dele são atemporais, abrangentes e continuam atuais, como ele foi capaz de desenvolver personagens complexos, que espelham a condição humana. Isso sem falar na contribuição linguística do escritor, que criou palavras e ajudou a popularizar expressões que seguem vivas até os dias de hoje. Mas, para além do seu trabalho, existe um fascínio muito grande pela figura histórica de Shakespeare. Até porque boa parte de sua biografia não foi documentada. Sabemos muito sobre as suas obras e dados da sua vida civil, mas praticamente nada sobre a sua vida pessoal. E é daí que nascem incontáveis obras especulativas sobre o tema. Not that I think, Shakespeare doesn't deserve to be front and center of stories, but I think there are enough films about him. I wanted Hamlet to be about his family, about his domestic life, which I think has been very overlooked. Essa que você acabou de ver falando é Maggie O'Farrell, escritora norte-irlandesa que lançou o livro Hamnet em 2020. Ela atuou posteriormente também como co-roteirista do filme ao lado da cineasta Chloe Zhao, que por sua vez também dirigiu a obra. O recorte dessa história passa pela construção de um período de vida de William Shakespeare sobre o qual os registros históricos entregam poucas respostas. A linha do tempo se concentra no relacionamento entre ele e a esposa, Agnes, durante a fase em que o escritor morou em Londres, longe da família, e precisou lidar com a morte precoce do filho Hamnet, na época com apenas 11 anos de idade. E a verdade é que o foco da obra está muito mais associado a Agnes do que ao próprio Shakespeare. A primeira cena do filme nos apresenta essa personagem em meio à floresta, encolhida próxima às raízes de uma árvore. Ela tem uma relação muito forte com a natureza, é conhecedora do poder das ervas medicinais, recebe um imponente falcão em suas mãos. Uma visão mais holística da nossa própria existência, mas que era comumente vista como bruxaria naquela época. Mesmo assim, ela e o Shakespeare se aproximam, se envolvem e se casam. I will speak with your stepmother and your brother, and of course, they will not agree, but I don't care because I have no talent for waiting. O roteiro segue explorando as virtudes da Agnes e reforçando as consequências de suas escolhas irem na contramão do pensamento comum. O fato dela ter engravidado antes de morar junto com o escritor, por exemplo, faz com que ela seja renegada pela família e expulsa de casa. Quando o pai do Shakespeare não compreende a inclinação do filho pelas artes, ela pede ajuda ao irmão para indicá-lo a trabalhar em Londres, uma cidade muito mais cosmopolita. Mas isso necessariamente leva a longos períodos de afastamento do casal, além de aumentar a vulnerabilidade da Agnes. Quando ela dá à luz pela segunda vez, dos gêmeos Judith e Hamnet, isso acontece dentro de casa e não na floresta, como era o desejo dela. Quando os filhos ficam doentes, é ela quem cuida deles para garantir que fiquem bem. Enquanto isso, Shakespeare apenas visita a família de tempos em tempos. E isso, a longo prazo, acaba desgastando a relação entre eles. E o ápice dessa rotina chega no momento em que o menino Hamnet não resiste à peste bubônica e acaba falecendo nos braços da Agnes. Ela precisa enfrentar praticamente sozinha uma das maiores dores possíveis de uma mulher. A perda do filho é dilacerante em muitos níveis, e o filme explora isso de forma magnífica. Essa dor materna é visceral, prolongada e, por que não dizer, silenciosa. A chaga da morte do filho nunca cicatriza, ela segue carregando esse trauma. O luto não é um resguardo, como se fosse uma escolha consciente e programada. É uma imposição da vida que necessariamente transforma aquela mulher. E aí vem o ponto de virada em direção ao terço final. I have to go now. Now? There's a travelling party leaving today and they have a spare horse, so yeah. Look after the girls and I have to look after them. O casamento da Agnes com o Shakespeare é marcado por uma forte paixão inicial, uma conexão verdadeira que desafia a reprovação social. Mas essa perda de um filho acaba gerando silêncio num primeiro momento e logo na sequência incompreensão.
A separação física cria uma situação na qual fica parecendo que o Shakespeare se importa menos, não se conecta, simplesmente some e delega todo o peso da situação para a esposa. E em boa medida é isso que o espectador também entende num primeiro momento. Mas aí vem a arrebatadora sequência final, que na minha opinião é uma das coisas mais poderosas que o cinema fez nesse século XXI. Sem avisar o marido, a Agnes assiste uma apresentação de Hamlet em Londres. E só ali ela entende que a dor do luto foi sim compartilhada. O marido escreveu uma das maiores obras da literatura mundial enquanto lidava com a perda do menino. Ele usou as ferramentas mais poderosas que tinha nas mãos para trabalhar internamente a perda dele. Não houve abandono, não houve indiferença. Ele não estava simplesmente em Londres alheio a tudo o que acontecia. Isso é percebido de forma natural, indireta e emocionalmente carregada. E durante a sequência, a câmera faz questão de abordar tanto o palco quanto a Agnes, porque a ressonância daquela obra é o ponto mais importante. Como a Maggie O'Farrell falou na entrevista, o filme não é sobre a obra de Shakespeare, e sim sobre os meandros da sua vida particular. Toda a atenção acumulada tem nesse ponto a catarse emocional, que é acompanhada pelo próprio Shakespeare nos bastidores. É um momento no qual a peça de teatro, para muito além de suas qualidades incontestáveis, se torna um mero pano de fundo de algo muito mais complexo e poderoso envolvendo um casal. If thou didst ever hold me in thy heart, absent thee from felicity a while, and in this harsh world draw thy breath in pain to tell my story. Esse filme tem uma característica peculiar. Você já sabe tudo o que vai acontecer no final, mas ainda assim é impactado de forma inevitável pelo que está na tela. Então não é o elemento surpresa, não é a proposta de uma nova estrutura dramática, não é a subversão das expectativas e nem mesmo a originalidade que fazem esse filme ser excepcional. O mérito está na sensibilidade, na inteligência e na habilidade de construir uma história que fragiliza os personagens de forma equânime e os traz para o mundo real, das pessoas comuns. No momento em que a gente acompanha a encenação da peça, pouco importa se é o maior escritor em língua inglesa de todos os tempos ou não. Ali, a conexão é com um homem e uma mulher que acabaram de perder um filho. Nós já tínhamos muito claro de que forma isso impactou a Agnes, e naquele final, isso fica claro também em relação ao Shakespeare. E de quebra, existe uma reconciliação entre ambos. E não por um pedido protocolar de desculpas, mas pelo entendimento pleno da situação. Até por assistir muitos filmes e já ter um bom domínio das estruturas narrativas, eu confesso que é muito difícil um filme me emocionar de verdade. Mas esse daqui conseguiu me tirar da racionalidade, me fez ter uma conexão genuína com aquelas pessoas e as histórias de vida delas. Foi uma reação espontânea que há muito tempo eu não tinha no cinema. E olha que eu não tenho filhos e não sou mulher, então eu jamais vou ter a experiência concreta da maternidade. Me resta apenas imaginar o tamanho do impacto disso tudo em mulheres que já se tornaram mães. Inclusive, seria legal que você, que é mãe, deixasse algumas palavras nos comentários em relação a isso. E aos que relativizam, dizendo que o filme é piegas ou previsível, é sempre bom lembrar que a qualidade de uma obra não está diretamente ligada ao nível de sofisticação embarcado. O entre aspas básico, feito com excelência, muitas vezes é o que se mantém no inconsciente coletivo a longo prazo. She is a woman of the woods and is a wild, embodied force of her own nature, and kind of lives within the precipice of life and death in her own mystical, ancient way. You know, she's rich, you know, she's like got an epic landscape inside her and is a match for this epic man. Em uma temporada de muita competitividade nas categorias de atuação, a única unanimidade veio com a visceral transformação de Jessie Buckley em Agnes. A atriz irlandesa se doa 200% para cada cena, e olha que o roteiro foi extremamente exigente com ela. De parto a luto pelo filho, passando pelo relacionamento cotidiano com o Shakespeare e a redenção no final, é uma personagem com múltiplas nuances e, como bem apontou a profissional no trecho da entrevista que você acabou de assistir, uma personalidade muito rica. As dezenas de vitórias que ela teve na temporada estão mais do que justificadas. Seu companheiro de tela é o também irlandês Paul Mescal.
Um trabalho de qualidade, sem dúvidas, mas que acabou sendo ofuscado pelo tempo de tela muito menor e, claro, pela resplandecência de Jessie Buckley. E sendo um filme tão focado na protagonista, é interessante notar como o desenho de produção e a fotografia evidenciam essa figura. Em geral, a iluminação é baixa, o foco está sempre nas figuras humanas e os itens de decoração servem mais como uma moldura, um complemento. Já o figurino, observe, tende a deixar a Agnes contrastada em relação ao fundo. Na cena final, ela é a única que está de vermelho, uma cor que ela carrega praticamente o tempo todo. A trilha sonora de Max Richter também tem extremo bom gosto. Não é impertinente, não é invasiva, tem delicadeza e timing certos. No geral, foram 8 merecidas indicações ao Oscar. Melhor produção de elenco, melhor desenho de produção, melhor figurino, melhor trilha sonora original, melhor roteiro adaptado, melhor direção, melhor atriz e melhor filme. You know, I'm constantly wondering where he is. Or where he has gone. Whatever I'm doing, I'm wondering where is he? Depois da estreia mundial em Telluride, esse filme venceu o prêmio do público no tradicional Festival de Toronto e imediatamente se consolidou como um dos grandes filmes da temporada. Ele chegou ao circuito norte-americano em novembro de 2025 e veio sendo lembrado desde então pelas mais diferentes associações como um dos melhores da temporada. No Globo de Ouro, recebeu a estatueta de melhor filme drama. Entre os produtores envolvidos, assinam o projeto nomes gigantes do cinema como Sam Mendes e Steven Spielberg. Além de viabilizar as gravações com um orçamento aproximado de 30 milhões de dólares, uma quantia relativamente modesta para os padrões da indústria, eles também foram essenciais para a promoção dos eventos de campanha. E para quem se pergunta o quanto do filme pode ter relação factual com a realidade, dificilmente a gente vai ter uma resposta definitiva pela escassez de evidências. E se a gente pensar que eles viveram ali entre os séculos 16 e 17, fica fácil entender que a possibilidade de novos documentos serem encontrados é baixa. E no final das contas não importa, até porque o filme nunca pretendeu ser uma reconstituição literal dos fatos históricos. Mas é sim possível estabelecer paralelos entre a peça Hamlet, que já virou até filme vencedor do Oscar em 1948, e a perda do filho Hamlet. No clássico de Shakespeare, um filho precisa lidar com a ausência do pai, que se revela a ele na figura de um fantasma. E pela abordagem do filme de 2025, essa peça seria, na verdade, o processo de luto pelo menino, que de alguma forma atormentava o autor, assim como o fantasma da peça. Mas qualquer que seja a sua interpretação disso tudo, é preciso dizer que essas subcamadas tornam essa obra ainda mais inteligente, rica e poderosa. Now what should such fellows as I do crawling between heaven and earth? We are arrant knaves all, believe none of us. Hamnet, A Vida Antes de Hamlet, é o tipo de filme que não te promete nada, mas te entrega tudo. Surpreendentemente sensível e de bom gosto, ele é capaz de te emocionar como poucas obras conseguem. Pela sutileza, pela elegância narrativa e pela conexão emocional que o espectador constrói ao longo de 2 horas com a nossa protagonista. Some-se a isso a direção sempre acertada de Chloe Zhao e a interpretação excepcional de Jessie Buckley, e você tem à sua disposição um dos melhores filmes dos últimos anos. Se o cinema existe para alguma coisa, é também para impactar as pessoas do jeito que esse filme consegue fazer. Did you hear that? Is that his name? Get out of my way! Did you say his name? E agora eu queria muito ouvir a sua percepção sobre Hamnet, A Vida Antes de Hamlet. Você também se conectou com essa obra, assim como eu? Use o espaço aqui embaixo para deixar a sua resposta. Aproveite para dar joinha no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Se puder, também compartilhe esse vídeo com os seus contatos e faça parte do nosso programa de membros. E assim a gente encerra a análise de todos os indicados ao Oscar de melhor filme pela Academia nessa temporada 2025. Nosso próximo compromisso já está marcado para o dia 15 de março, quando eu te espero aqui no canal para acompanhar a melhor e mais tradicional cobertura ao vivo do Oscar de toda a internet brasileira. A live do Oscar do meu tio cinéfilo está completando 10 anos e você é o meu convidado VIP.
É a partir das 18 horas pelo horário de Brasília, com a qualidade que você já conhece. Te espero aqui.